as coisas. Com essa transformação do que seria transmissão para sessão, tem uma redundância. O artigo 49.2 vai ser lido da mesma forma que o 50. O 49.2 diz somente se admitirá a cessão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita. Ora, isso está no 50. O 50 que já está consolidado. O 50 que repetiu o artigo da 5988. Então é melhor extirpar o 49.2, tirá-lo da lei. Já que você vai fazer essa limpeza, vamos limpar como um todo. Então, até melhor, se eu tiro o 49.2, eu reduzo o número de incisos, sobra mais espaço para acrescentar alguma coisa. A lei trata de novas disposições, a pró-lei, daqui a pouco eu estou apanhando o pessoal que elaborou essa minuta. Eu já estou chamando de lei, estão chamando de anteprojeto, não é anteprojeto, não é lei, agora eu já estou, não, agora é lei, não. Mas esse primeiro relatório, ele traz novas disposições contratuais, só que eu acho que essas novas disposições, eu não vou me alongar, são aquilo que a Eliane falou, elas estão repetidas. Elas transcrevem o Código Civil. E aí elas não são necessárias. Elas não são necessárias. Vai tratar de resolução de contrato ou revisão de contrato em hipótese de onerosidade excessiva, inexperiência, erro. Mas isso está no Código Civil. Dos defeitos do negócio jurídico. Ora, pelo menos numa parte está. Então, eu não sei, eu acho que seria totalmente desnecessário. Eu volto a bater nessa tecla. Eu gosto de uma norma mais simples, completa, e se eu tenho um Código Civil que pode ser aplicado subsidiariamente, por que não deixar o Código Civil com as suas especificidades e manter na lei autoral o básico, o essencial. Se o texto que foi proposto permanecer, a gente vai ter a questão da revisão, resolução do contrato de direitos autorais, quando o caput do artigo 49, na proposta, trata de contratos de cessão, de transferência de direitos de autor. Eu vou ter uma série de questionamentos. Quais são os direitos que eu estou querendo transferir? São os direitos de autor ou são os direitos de autor e os conexos? Porque a lei define claramente direitos autorais como direitos de autor e os conexos. Novamente vem aí a questão da interpretação. Eu tenho que usar uma linguagem só para ficar claro. Eu não posso dizer lá em cima, no primeiro artigo, transferência de direitos de autor, e logo depois querer dizer que eu posso revogar, enfim, ou revisar contratos de cessão de direitos autorais. Eu preciso deixar isso claro. Bom, traz também a questão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Esse termo, essa expressão, eu acho muito interessante, porque ela me parece uma expressão parecida com algo chamado pequenos trechos. O que são acontecimentos extraordinários e imprevisíveis? O que seriam pequenos trechos? Quem é que vai definir isso? Qual a extensão que eu estou querendo dar a essa proposta? Eu estou querendo deixar extremamente amplo? Essa talvez seja uma das críticas, porque eu acho que não deve continuar. Deixa para o Código Civil, que o Código Civil resolve. Ele vai ser até esses defeitos dos negócios jurídicos vão ser provavelmente interpretados com muito mais frequência à luz do direito civil do que à luz do direito autoral. Né? Bom, a professora Márcia falou e eu vou concordar. A questão da averbação. A proposta diz que a cessão, os contratos de cessão, não poderão ser averbados. Troca o poderão por deverão. Ou averbados à margem do registro, se a obra estiver registrada, e aí o registro é facultativo, ninguém está discutindo. Não me parece estar em pauta isso. Ou deverão ser registrados nos cartórios de títulos e documentos quando a obra não estiver registrada. Bom, nós estamos querendo facilitar a vida ou dificultar a vida das pessoas.
registrar em cartório de títulos e documentos para ter validade, aparentemente é isso que está me passando, vai fazer com que esse registro seja, de certa forma, ineficaz. Quantos cartórios existem no país? Se eu quiser saber se aquela obra X, os direitos sobre aquela obra X foram cedidos para alguém, e aquela obra X não estiver registrada no órgão competente, seja ele a Biblioteca Nacional ou um outro que seja criada, ou que seja criado, eu vou ter que buscar em quê? 150 mil cartórios? Fazer uma pesquisa em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os cartórios? Qual é a finalidade disso? Desse registro, dessa averbação ou registro obrigatório, né, que na proposta passaria a ser obrigatório. E aí a indicação. Eu fico imaginando, eu ontem quando estava fazendo os slides, me veio à cabeça essa obra do Roberto Carlos. Bem, que não é a obra do Roberto Carlos, mas enfim, é aquele show que o Roberto Carlos fez pela Globo em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Bom, se a Globo quisesse, então, ceder os direitos, ou o produtor, enfim, quem tem os direitos de autor e conexos, sobre esse trabalho, se quisesse cedê-los, teria que registrar. Registrar onde? Ia ficar igual um maluco. Tá? Isso aqui me chamou a atenção só por uma coisa simples, até para acalmar um pouco os ânimos nesse momento e ver se eu evito que o alarme soe. Esse vídeo eu consegui comprar, na verdade eu não comprei, mas eu descobri um pouco antes do show ter sido exibido na Globo. Ele estava disponível nas melhores bancas piratas de Brasília. E o que me chamou a atenção foi o Roberto Carlos, 50 anos de carreira, com tudo, todo show, todo bonito, inclusive aquela marca d'água da Globo, na obra pirata, mas o que realmente me chamou a atenção foi o aviso que os piratas colocaram. Muito bonito, em 2003. Aí eu cheguei à singela conclusão que se em 2003 se lançou o show de comemoração de 50 anos de carreira do Roberto Carlos, nós estamos em 2009, então nós temos hoje 56 anos de carreira do Roberto Carlos. Como a Hebe cantou, eu presumi que ela tivesse lá uns 100 e poucos anos já mais. E o mais engraçado dessa história toda foi a questão do aviso para controle etário, né, faixa etária para quem deveria assistir ou não. PG indica em inglês para que aquele filme deve ser assistido por menores de uma determinada idade com a companhia dos pais. E eu falei, bom, realmente, que está dizendo que o material pode não, esse material pode não ser apropriado para crianças. Hebe Camargo, Marília Pêra, Sandy cantando, né? Realmente era um pouco inadequado. Mas, enfim, deixamos as brincadeiras de lado. Quais seriam as consequências da ausência de averbação? Tá, se eu faço, então, a cessão de direitos autorais e não há averbo, o que vai acontecer se, nos termos da proposta, eu não cumprir essa formalidade? Será que o ato vai ser invalidado? Diz o Código Civil que sim. Então a cessão não vale. O registro é facultativo, mas a cessão, o registro da obra é facultativo, mas o registro da cessão é obrigatório. Então, vejam, eu não acho que seja de bom alvitre se impor o registro ou averbação de cessão. Por fim, para fechar, tem a questão das obras futuras. Com relação a essas obras, eu acho que não tem menção, a proposta não traz nada de novo. Só que eu acho que era uma grande oportunidade para se fazer algo com relação a essas obras. Talvez aumentar o prazo de cessão. Talvez não. Mas certamente se esclarecer um ponto que está